Nós vamos falar sobre Ethernet. Alguém pode me perguntar, professor, o que é o Ethernet? Ethernet é um padrão, é uma tecnologia de interconexão para redes locais baseadas no envio de pacotes de dados. Basicamente, então, nós podemos dizer que Ethernet funciona como um padrão para conectar redes locais, para que a indústria de dispositivos de rede, a indústria de switches, de roteadores, de hubs, de pontes e assim por diante, de cabos de rede, então que a indústria saiba produzir equipamentos e também softwares de comunicação para redes locais com uma mesma padronização. E a gente pode dizer que Ethernet é um dos principais padrões para a conexão de redes locais, mas baseada nessa ideia de envio de pacotes de dados entre os dispositivos dessas redes locais. Uma coisa interessante no padrão Ethernet, aqui vocês olham uma imagem de uma rede local do padrão Ethernet, aqui eu tenho um switch, que é um equipamento que permite a conexão de vários computadores numa rede local. Esse aqui é um switch Ethernet. Aqui nós temos vários computadores conectados entre si através de um cabo de rede, nesse caso um cabo par trançado conectado ao switch. E aí cada um desses computadores possui uma placa de rede do padrão Ethernet. Então percebe que cada computador tem uma placa de rede aqui do padrão Ethernet, o switch é do padrão Ethernet e o cabo de rede é um tipo de cabo de rede, nesse caso cabo par trançado, padronizado para uso no padrão Ethernet. E aí esses computadores então conseguem se conectar por meio de interconexão e transmissão de dados no que chamamos de pacotes de dados. Bem, aí vem uma perguntinha importante. Existe alguma identificação do IEEE, do Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos, que padronizou o padrão, a tecnologia Ethernet? Sim, essa norma é a 802.3. Então, se uma prova perguntar o que é IEEE 802.3, o IEEE é o Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos, que cita normas e padrões para diversas tecnologias, entre elas o padrão Ethernet. Então, 802.3 é o padrão Ethernet, certo? Outra coisa importante, pessoal, quando a gente pergunta por que o IEEE faz isso, porque ele acaba padronizando sob essa norma 802.3 e isso vai definindo as características das redes Ethernet, até porque as redes Ethernet também apresentam variações, porque existem vários padrões Ethernet dentro da normatização 802.3, tem as suas variantes, as suas variações. Exemplo, o padrão Ethernet a princípio era com taxas de até 10 megabits por segundo, 10 milhões de bits por segundo. Aí depois veio o padrão Fast Ethernet com taxas de até 100 megabits por segundo, até 100 milhões de bits por segundo. Depois veio o Gigabit Ethernet com taxas de até 1 gigabit por segundo, quer dizer, 1 bilhão de bits por segundo. E aí depois o 10 gigabit Ethernet com taxas de até 10 bilhões de bits por segundo para interconexão de redes locais nos padrões Ethernet aí por meio de envio de pacotes de dados. Bem, agora já estamos preparados então para responder algumas questões sobre o padrão Ethernet. Acompanha comigo. A primeira questão diz assim: em redes de computadores, a tecnologia de interconexão para redes locais baseada no envio de pacotes é conhecida tecnicamente como... Pessoal, no momento que ele diz interconexão de redes locais baseadas no envio de pacotes, a resposta é Ethernet, que nós temos ali na letra C de Canadá. Telnet, que está ali na letra A, é um protocolo usado para acesso, administração e controle remoto de computadores. Internet é o nome que se dá à rede mundial de computadores, é uma rede pública. Ethernet, sim, é uma tecnologia de interconexão para redes locais baseadas no envio de pacotes. A letra D é interessante porque colocou Local Area Network, que é o significado de rede local, percebe? Ethernet é um padrão para interconexão de redes locais baseadas em pacotes, que era a resposta certa. Mas Local Area Network quer dizer LAN, rede local. Qual seria, quando é que eu responderia Local Area Network? Eu poderia fazer uma questão indicando o seguinte: uma rede com abrangência no máximo de um prédio. Então, uma rede que está numa casa, numa sala, num escritório, no máximo na abrangência de um prédio é uma LAN, é uma rede local, uma Local Area Network. E o padrão Ethernet é uma tecnologia para interconexão dessas LANs, dessas redes locais por meio de transmissão de pacotes de dados.
E a letra E, Media Access Control, é o MAC, MAC, que é um endereço físico dos dispositivos, inclusive os dispositivos que usam padrão Ethernet. Por exemplo, placas de rede Ethernet têm um endereço chamado MAC, MAC, que é o que identifica a posição física, o endereço físico daquele dispositivo. Beleza, pessoal, então aqui a resposta, letra C de Canadá, sem dúvida nenhuma, para essa questão.